O sol escorria sobre o horizonte como um fio de ouro derretido, pintando os morros com uma luz triste, como se até ele soubesse que aquele seria o último pôr do sol da família Silva naquele pedaço de terra. Antes de começar, respire fundo e venha comigo. Esta história é um lembrete de que mesmo quando tudo parece desabar, existe sempre um fio de esperança costurando o destino da gente. Então, fique até o final, porque você vai entender exatamente do que eu estou falando. O vento seco soprava serpenteando pelo terreiro, levantando poeira e memórias, arrancando das árvores folhas cansadas que flutuavam no ar antes de cair num silêncio resignado. Maria Silva costurava sentada no tamborete de madeira gasto, a velha máquina fazendo um som ritmado, tac, 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 que se misturava à respiração pesada da tarde. Os olhos dela, embora firmes no tecido, carregavam mais do que preocupação. Carregavam amor, cansaço, fé e a espécie de saudade que nasce antes mesmo da partida. João, seu marido, estava mais adiante, parado, com a mão apoiada no cercado torto. Ele observava os bois magros no pasto, magros demais. Costelas aparecendo, passos arrastados, olhares apagados. Animais que um dia foram o orgulho da família, mas agora mal tinham força para levantar a cabeça. A seca já durava meses e aquele chão rachado era como o coração de João, duro, ferido, implorando por uma chuva que não vinha mais. Ele apertou o chapéu contra o peito e respirou fundo, como quem tenta empurrar o desespero para dentro. Maria, disse num fio de voz que já trazia a resposta. Ela levantou os olhos devagar. Não precisava que ele dissesse. Já sabia. Não tem mais jeito, né? Perguntou sem força na voz. João demorou alguns segundos para responder. Parecia que cada palavra pesava toneladas. A roça morreu, mulher. A colheita não vem. A gente não tem mais o que comer, nem o que vender. O vento soprou outra vez, mas agora parecia soprar frio. Maria engoliu o choro que insistia em subir. Olhou para a porta da casa, onde 3 crianças dormiam. Pedro, com seus 14 anos e sonhos grandes demais para aquele pedaço de chão. Ana, ainda presa ao mundo das bonecas. E o pequeno Tiago, de apenas 6 anos, que só queria um pedaço de pão quente e um carinho da mãe. Maria respirou fundo, deixou a costura de lado e caminhou lentamente até o quintal. Parou diante da imensidão silenciosa do campo. Ali ela viu o céu que testemunhou seu casamento, o nascimento dos filhos, as crises, as colheitas fartas e as vazias. Era um céu amigo, mas que naquele momento parecia distante demais. Ela fechou os olhos com força. Senhor, orou baixinho com o coração em frangalhos. Mostra pra gente um caminho. Eu não quero luxo, eu só quero que meus meninos não passem fome. O vento soprou outra vez, trazendo um cheiro que parecia chuva, mas era só poeira. Na manhã seguinte, a decisão chegou sem pedir licença. Com poucas roupas, a velha máquina de costura embrulhada num pano grosso e um aperto no peito que parecia sufocar, a família Silva preparou-se para deixar a fazenda. O caminhão velho estacionou roncando e João colocou cada coisa na carroceria devagar, como quem se despede de um conhecido que não queria abandonar. Maria fechou a porta da casa com a mão trêmula. O estalar da madeira pareceu um adeus definitivo. Subiu no caminhão com os filhos e o motor roncou outra vez, levantando uma nuvem de poeira que cobria o passado como um lençol. Enquanto a fazenda se afastava, ficando pequena, distante e silenciosa, Maria encostou a testa no vidro e deixou uma lágrima solitária escorrer. A cidade, lá na frente, era uma promessa, ou talvez uma ameaça, mas era o caminho que tinham. O caminhão velho seguia pela estrada de terra, sacolejando cada pedra, cada buraco, como se fosse uma despedida dura, arranhando as memórias do passado. Maria manteve as mãos firmes no colo, mas a respiração entregava o aperto que doía no peito. O cheiro de
poeira misturada ao cheiro do couro do banco trazia lembranças dos tempos em que iam à cidade apenas uma vez por mês, comprar o básico: açúcar, sal, querosene. Hoje a ida não era de passeio, era êxodo. Pedro observava o campo pela última vez. Embora tentasse parecer forte, Maria percebeu o brilho úmido nos olhos do filho. Ele cresceu ali, correndo entre os currais, ajudando o pai desde pequeno. Ele conhecia aquele chão como conhecia as próprias mãos. Ana abraçou a bonequinha improvisada de pano e lã, presente da avó antes de partir. Já Tiago, cansado da viagem, dormia encostado no ombro da mãe. Maria virou o rosto discretamente para o horizonte. Por um instante, imaginou que o campo a chamava de volta. A terra rachada, o cheiro seco da palha, o canto abafado de um galo distante. Aquele era o cenário da vida dela, do amor dela, do casamento dela. Mas o destino, às vezes, chama a gente para caminhar, mesmo quando o pé está cansado. Quando o caminhão deixou a zona rural e entrou no trecho asfaltado, tudo ao redor mudou. As casas passaram a ser mais próximas umas das outras, os sons ficaram mais intensos, o ar mais pesado. João dirigia com o maxilar apertado, como se tentasse segurar sozinho o peso de tudo que ainda não sabia como resolver. "Tá tudo bem, Maria?" ele perguntou, sem tirar os olhos da pista. Ela demorou para responder. "A gente vai ficar bem", disse ela. Mas a voz baixinha traiu o medo. Se Deus trouxe até aqui, ele não vai abandonar lá na frente. João assentiu, tentando acreditar mais do que realmente acreditava. A cidade crescia na frente deles como um gigante. Prédios, ônibus, motos passando perto demais, pedestres apressados, roupa boa, bolsa na mão, passos curtos. Um mundo que parecia correr enquanto eles mal conseguiam caminhar. Pedro se adiantou, colocando-se ao lado do pai na carroceria para observar melhor. "Pai, olha o tamanho disso! Gente demais!" João esboçou um sorriso triste. Mas é aqui que a gente vai ter que achar nosso lugar." Quando o caminhão finalmente parou no bairro simples onde ficariam, Maria sentiu o coração apertar. As ruas eram estreitas, algumas casas tinham muros inacabados, fios de energia se cruzavam como teias sobre suas cabeças. Crianças brincavam de bola na rua, mas não como no campo. Ali tudo parecia mais barulhento, mais cheio, mais urgente. A dona da casa, uma viúva simpática com um sorriso tímido, mostrou-lhes um quarto nos fundos. Pequeno, de paredes descascadas, mas limpo. "É o que eu posso oferecer." "Tá ótimo, dona Rosa. A gente agradece demais", respondeu Maria, segurando a mão da mulher com sinceridade. Eles ajeitaram algumas coisas. Colchões no chão, roupas dobradas em uma caixa, a velha máquina de costurar colocada com carinho num canto. Era pouco, mas era o começo. Nos dias seguintes, João saiu cedo de casa. Voltava sempre no fim da tarde, com um olhar cansado e um silêncio que falava por si só. Não havia trabalho para um homem do campo. As construções queriam gente com experiência urbana, carteira assinada, habilidades que ele nunca precisou no interior. "Ninguém quer contratar um roceiro, Maria", disse ele uma noite de cabeça baixa. "Você é mais que isso, João. Só não encontraram o que você sabe fazer." Mas ele apenas suspirou, derrotado. Maria começou a costurar. Pegou uma máquina emprestada até conseguir encaixar a dela no cantinho apertado do quarto. Uma placa feita à mão, pendurada na janela, dizia: "Faz-se conserto de roupas, preço justo." Os primeiros clientes apareceram tímidos, desconfiados. Uma vizinha trouxe um vestido, outra pediu para apertar uma calça, e Maria costurava como costura quem ora, ponto a ponto, fé a fé. Ana se encantou com a escola nova. "Mãe, tem lápis de cor de verdade lá." Tiago riu ao descobrir que o vizinho tinha um cachorro chamado Toinho. Pedro ajudava como podia, carregando sacolas, fazendo pequenos serviços no mercado.
A vida era difícil, mas ainda havia alegria. Acontece que o destino é simples, mas duro. Ele não vem com aviso. Uma tarde quente, João chegou abatido, mais que nos outros dias. A respiração dele estava pesada. Maria percebeu primeiro o tremor leve nas mãos dele. João, o que houve? Ele demorou a responder. O dono da obra me dispensou. Disse que não precisa mais de ninguém e o aluguel vai subir mês que vem. Maria parou a costura. O barulho da rua entrou pela janela como um soco. Motos, conversas, passos, tudo parecia alto demais. A gente vai dar um jeito, disse ela, tentando ser força. Eu pego mais costura. Quem sabe começo a fazer roupa do zero, quem sabe vendo na feira. João olhou para ela com um misto de admiração e derrota. Você sempre dá um jeito, Maria. Eu não sei mais se consigo. Ela segurou a mão dele. Ei, você continua sendo o homem que Deus me deu. E isso vale mais que qualquer emprego. Porém, as palavras dela não foram suficientes para impedir o que viria depois. Os dias que vieram depois daquela conversa pareciam mais pesados. O sol batia duro nas telhas, o calor entrava pelas frestas e a cidade parecia ainda mais barulhenta, como se o mundo inteiro seguisse apressado, menos a família Silva, presa num trecho de estrada onde era proibido avançar. Maria costurava até tarde. A luz fraca da lâmpada amarelada fazia sombra no rosto dela, cavando ainda mais o cansaço nos olhos. Os dedos estavam cheios de pequenas marcas de agulha, mas ela nem se dava ao luxo de sentir dor. A cada roupa pronta, a cada barra feita, a cada remendo bem acabado, ela via um pacote de arroz, 1 litro de leite, um caderno para os filhos. Pedro ficava responsável por buscar e entregar encomendas. Batia nas portas com educação, cabeça baixa, fala mansa. Alguns clientes olhavam com desconfiança, outros com piedade, poucos com respeito. Mas ele não reclamava. Tinha herdado do pai o silêncio de quem sente muito, mas fala pouco. João, mesmo abalado, insistia em sair todos os dias. Acordava antes do sol, passava água no rosto, ajeitava a camisa surrada e saía, como se vestir o corpo fosse vestir a esperança. Ele não suportava a ideia de ficar parado enquanto a mulher se matava de trabalhar. Qualquer coisa que aparecer, eu pego, dizia, nem que seja para varrer calçada o dia inteiro. Mas por dentro, ele sangrava. Um homem do campo, acostumado a medir o dia pela força do braço, agora era medido pelo que não servia. Não servia para escritório, não servia para balcão, não servia para máquina moderna. Aos poucos, começou a carregar no peito um peso que não era de saco de cimento, nem de sacaria de grãos. Era o peso da culpa. Foi numa tarde de sábado que o mundo decidiu balançar mais forte. Maria estava sentada à máquina, cuidando de um vestido azul marinho que uma cliente trouxera para dar um jeito para a festa da igreja. Ana desenhava num caderno velho, deitada no chão. Tiago, com um carrinho de plástico nas mãos, imitava o barulho de um motor. Tudo parecia uma normalidade precária, mas normalidade. De repente, um burburinho começou na rua. Gritos, passos apressados, um som de correria que não combinava com a tarde quente. Mãe, mãe! A voz de Pedro cortou o ar, ofegante, desesperada. Maria saltou da cadeira. O coração disparou antes mesmo de ela entender. Pedro entrou pela porta, quase tropeçando, suado, o rosto branco. Mãe, o pai caiu! Ela não pensou. Largou a linha, o tecido, tudo. Correu descalça mesmo, o chão quente queimando a sola do pé, o coração batendo tão alto que parecia ecoar pelas paredes das casas. Na esquina, viu um pequeno grupo formado. Alguns homens, uma mulher com a mão na boca, 2 crianças curiosas.
No meio deles, João, estendido no chão, com o rosto pálido e os olhos fechados. Maria sentiu as pernas fraquejarem. "João!" gritou, se jogando ao lado dele. Um homem com um uniforme suado, provavelmente ajudante de obra, explicou apressado. Ele estava ajudando a descarregar uns sacos de cimento lá na outra rua. De repente ficou tonto, botou a mão no peito e caiu. A gente chamou o SAMU, tá chegando. Maria mal ouvia. Tocou o rosto do marido, que respirava rápido e curto. Um suor frio escorria pela testa dele. "Eu tô aqui, João, eu tô aqui", dizia a voz embargada. Pedro segurava o choro ao lado, os punhos cerrados. Ana e Tiago, que tinham seguido a mãe, olhavam a cena sem entender direito, mas sentindo que algo muito errado estava acontecendo. O som da sirene cortou o ar poucos minutos depois. A ambulância parou perto, 2 socorristas desceram, experientes, rápidos, acostumados a verem o desespero alheio. Para eles, era mais um caso. Para a família Silva, era o mundo todo. "Pressão baixa, batimento acelerado", murmurava um dos socorristas, enquanto colocava João na maca. Maria quis subir junto, mas não deixaram. "A senhora vai atrás com alguém da família, de um de cada vez, não pode todo mundo entrar." Ela olhou para os filhos, depois para Pedro. "Fica com seus irmãos, cuida deles para mim, eu vou com seu pai." Pedro apenas assentiu, engolindo em soluço que não saiu. O trajeto até o hospital pareceu interminável. Embora durasse poucos minutos, a cidade passava pela janela como borrão. Carros, pessoas, postes, placas, tudo correndo, tudo indiferente à dor de uma família simples. No hospital público, o cheiro de desinfetante e gente preocupada enchia o ambiente. Crianças tossindo, idosos sentados em cadeiras duras, mães com olhos vermelhos de tanto chorar. Maria se sentiu pequena no meio de tanta dor. Levaram João para dentro, para uma sala onde ela não podia entrar. "Agora a senhora aguarda lá fora", disse a enfermeira com a voz mecânica de quem já repetiu aquela frase centenas de vezes. Maria ficou. Sentou num banco frio do corredor. As paredes eram brancas, mas pareciam cinzas. Um relógio velho marcava o tempo com um tic-tac impiedoso. Ela cruzou as mãos, apertando os dedos e respirou fundo. E aí, no meio daquele corredor gelado, veio o medo de verdade. Não aquele medo da seca que ela já conhecia, não o medo da fome que ela já tinha encarado, mas o medo de perder o companheiro, de ter que explicar para 3 crianças que o pai não voltaria para casa. Ela abaixou a cabeça, sentiu as lágrimas finalmente escorrerem e sussurrou: "Meu Deus, não tira ele da gente não! A gente já perdeu tanta coisa! Não deixa eu perder o João também! Se for para carregar mais peso, eu carrego, mas não leva ele não!" O tempo passou sem pedir licença. Minutos ou horas, ela nem soube dizer. De vez em quando, olhava para o corredor esperando alguém aparecer com alguma notícia, qualquer uma. A espera, às vezes, é a parte mais cruel. Você que está ouvindo essa história, já teve um momento em que sentiu que o chão poderia sumir a qualquer segundo? Já sentiu que estava sentado num banco como aquele, esperando que uma frase de um desconhecido decidisse o rumo da sua vida? Se já sentiu isso, então você sabe exatamente o que Maria estava vivendo ali. Finalmente, uma porta se abriu. Um médico de jaleco amarrotado, óculos escorregando pelo nariz, se aproximou com uma pasta na mão. O rosto cansado dizia que ele já tinha dado muitas notícias naquela tarde, boas e ruins. "A senhora é esposa do senhor João Silva." Maria levantou de um pulo. "Sou sim, doutor. Como é que ele tá?" O médico suspirou,
consultou os papéis como se fosse uma formalidade e então a olhou nos olhos. Ele teve um colapso por esforço e por desnutrição. O corpo dele está muito fraco, a pressão caiu demais e o coração sentiu. Maria sentiu o estômago gelar. Mas ele vai ficar bem? Ele vai voltar para casa, doutor? Vai precisar ficar em observação por alguns dias. Nós já medicamos, estamos monitorando, mas ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. O organismo dele não aguenta mais esse tipo de esforço pesado que ele vem fazendo. Se insistir no mesmo tipo de trabalho, é perigoso. As palavras bateram em Maria como um martelo. Mudar o ritmo, repouso, alimentação melhor. Como falar em descanso quando a fome apertava? Como falar em trabalho leve para um homem que só sabia viver com a mão calejada? Ela agradeceu o médico num fio de voz e voltou a sentar-se no banco. O mundo agora parecia ainda mais pesado. O caminho de volta para casa seria mais difícil do que qualquer estrada de terra na seca. Ela olhou para o teto outra vez e sentiu que uma nova luta tinha começado. Uma luta que não era mais só contra o sol e a falta de chuva, mas contra o tempo, a saúde e a falta de oportunidade. Ali, naquele corredor de hospital, Maria entendeu que, se quisesse salvar a família, teria que aprender a costurar um milagre com as próprias mãos. Quando Maria voltou para casa naquela noite, a rua parecia mais escura do que o normal. Talvez fosse só a alma cansada dela enxergando menos luz. O portão rangeu quando ela empurrou, e os meninos correram até a mãe, assim que ouviram os passos. Pedro foi o primeiro. E o pai, mãe? Ele tá vivo? Ele tá bem? Maria respirou fundo. A voz não queria sair. João estava vivo, mas estava longe de estar bem. Ele tá no hospital, meus amores. Vai precisar ficar lá uns dias para se recuperar. Ana se aproximou devagar, segurando a barra da camisa da mãe. Ele vai voltar para casa? Vai, minha flor. Mas ele vai precisar de muito cuidado agora. Tiago abraçou as pernas dela com força, com aquele medo puro que só criança sente mesmo sem entender tudo. Maria afagou a cabeça dos três. Vamos entrar. Amanhã cedo a gente visita ele. Dentro do pequeno quarto, a máquina de costura estava parada. Pela primeira vez em dias, o silêncio se sentia pesado. Pedro sentou na beira do colchão, olhando para o chão. Ana encostou na parede. Tiago deitou no colo da mãe. Mãe, foi porque ele estava trabalhando demais? Perguntou Pedro com a voz embargada. Maria hesitou. Não queria mentir, mas também não queria jogar culpa sobre o pai. Foi porque a vida tem sido dura demais com ele, meu filho. O silêncio tomou conta outra vez. Mas por mais que doesse, Maria sabia que não podia se entregar à tristeza. A família dependia dela agora, mais do que nunca. Nos dias seguintes, a rotina virou batalha. Maria acordava cedo, preparava algo simples para os filhos, levava Ana e Tiago à escola e depois ia para o hospital. Chegava lá com marmita na mão, com a esperança de ver João melhorar a cada dia. Ele, porém, ainda estava fraco. Os olhos fundos, a pele pálida, o corpo cansado como um chão que acabou de ser arado demais. Você precisa descansar, João, ela dizia todas as manhãs. Descansar não enche barriga, Maria. Ele respondia com aquele jeito teimoso que ainda guardava orgulho. Mas morrer trabalhando também não enche, ela retrucava, firme. Os médicos repetiam sempre a mesma coisa. Ele precisa parar, ou o corpo dele vai parar por ele. E essa frase martelava na cabeça de Maria
todas as noites. Quando João finalmente recebeu alta, a casa ficou pequena para tanta fragilidade. Ele caminhava devagar, sentava com cuidado, respirava como quem carrega o peso de 100 sacos de cimento, não no corpo, mas na consciência. Enquanto isso, Maria costurava sem parar. A máquina se tornou a trilha sonora da casa. Tac, 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 tac. As mãos dela se moviam com precisão, mas a mente estava longe. Pensava nas contas, na comida que precisava durar um mês inteiro, no aluguel prestes a subir, nas encomendas que precisavam ser entregues. Pedro ajudava no que podia, levando peças prontas para as vizinhas ou indo buscar tecidos. Às vezes trabalhava na feira, carregando caixas para ganhar algumas moedas. Ana, com seus desenhos simples, começou a criar moldes improvisados. Tiago recolhia as linhas caídas no chão e dizia com orgulho: "Eu tô ajudando também, mãe." Era pouca coisa, mas era tudo. Mas a vida, essa professora dura, estava prestes a testar os limites daquela família mais uma vez. Numa manhã abafada, Maria estava dando os últimos pontos numa blusa quando ouviu uma conversa do lado de fora. A voz da Dona Rosa, preocupada, veio antes do que parecia ser uma notícia ruim. "Maria, posso falar com você um minutinho?" Ela saiu, limpando as mãos no avental. "Claro, Dona Rosa. Aconteceu alguma coisa?" Então, é sobre o aluguel." Maria sentiu o coração apertar. "De novo? Logo agora, com o João sem poder trabalhar? Vai aumentar de novo?" "Não, é pior. Meu filho perdeu o emprego e vai voltar a morar aqui. Eu vou precisar do quarto." O mundo congelou. Maria ficou imóvel por alguns segundos, como se o corpo tivesse esquecido como funcionava. "A senhora está me dizendo que a gente tem que sair?" A Dona Rosa engoliu seco. "Eu sinto muito, minha filha, de verdade, mas eu não tenho o que fazer." Maria não chorou. Não ali. Não na frente dela. Apenas assentiu com aquele sorriso triste que só a panha da vida aprende a dar. "A gente arruma outro lugar." Quando entrou no quarto, Pedro percebeu na hora. "O que foi, mãe?" "A gente vai ter que se mudar." Ana abriu a boca em um não silencioso. Tiago correu para abraçá-la. João, sentado na cadeira, cerrou os dentes. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sou um peso para vocês. Se eu tivesse força para trabalhar, eu sou seu marido. Não é peso. E eu vou repetir quantas vezes for preciso." Ela respirou fundo, puxou a máquina de costura para mais perto e começou a trabalhar outra vez. Mas dessa vez havia um tremor sutil nos dedos, porque pela primeira vez, desde a seca, ela sentiu medo de verdade. Não o medo do campo, da falta de chuva, da colheita perdida, mas o medo da cidade, do desconhecido, da instabilidade. A cidade não tem pena dos fracos. E naquele momento, eles estavam tão frágeis quanto poeira ao vento. À noite, quando todos dormiam, Maria saiu para o quintal. O céu da cidade nunca mostrava as estrelas como o do interior. Era um céu escondido, apagado, tímido. Mas ela levantou a cabeça mesmo assim. "Senhor, se existe um motivo para tudo isso, me mostra. Porque eu estou tentando ser forte, mas está doendo demais." E foi ali, no silêncio daquela madrugada pesada, que uma decisão começou a se formar dentro dela. Lenta, profunda e firme.
Se a cidade queria testar a força da família Silva, ela estava disposta a mostrar até onde uma mulher guiada por amor e fé podia ir. Na manhã seguinte, Maria acordou antes do sol. Não porque descansou, mas porque a preocupação não a deixou dormir. O quarto pequeno parecia ainda menor, como se as paredes estivessem se fechando aos poucos. O som da cidade entrando pelas frestas, buzinas, passos, conversas, lembrava que, ali, diferente do campo, o mundo não parava para ninguém. Ela preparou o café com um pouco que tinha. Água quente, um pouco de açúcar e um pedaço de pão duro que dividiu entre as crianças. João tomou apenas alguns goles. O estômago dele ainda estava fraco e o peso da situação parecia adoecer mais do que qualquer esforço físico. Maria, eu não quero que vocês passem por isso por minha causa. Ele disse, a voz baixa, como se estivesse confessando um pecado. Você não tem culpa de nada, João. A vida que anda pesada demais. Mas a gente não vai cair agora. Não depois de tudo que já enfrentamos. Ela respondeu firme. Pedro, sempre atento, apenas observava. Ele estava mudando. Já não era mais o menino do campo que corria atrás dos bois. Agora era quase um homem, carregando responsabilidades que deveriam ser maiores que o seu tamanho, mas que ele abraçava sem reclamar. O dia passou lento. Maria saiu para procurar outro lugar onde pudessem morar, mas cada porta se fechava diante dela. Não alugamos para famílias grandes. Não aceitamos animais. Depósito adiantado de 2 meses. Só com comprovante de renda. Ela voltou para casa com uma sensação amarga na garganta. João tentou se levantar para ir com ela, mas não conseguiu caminhar muito sem sentir tontura. Sentou-se de volta com a frustração queimando por dentro. Para um homem acostumado a ser o pilar da família, depender dos outros era como ser arrancado pela raiz. Quando Maria entrou no quarto, percebeu que Pedro havia arrumado tudo. Varreu o chão, organizou as roupas, deu banho nos irmãos. Ele não disse nada, mas aquele gesto dizia tudo. Obrigada, meu filho, ela disse, tocando o ombro dele. Eu só fiz o que precisava ser feito, mãe. À tarde, Maria voltou para a máquina. A agulha perfurava o tecido com precisão, mas o pensamento dela estava em outro lugar. Como pagar o aluguel novo? Como manter João longe de esforço pesado? Como encontrar outro lugar para morar? Como sustentar 3 filhos e ainda cuidar do marido doente? Cada ponto parecia costurar um pedaço de angústia. Enquanto ela trabalhava, Pedro entrou no quarto segurando uma pequena sacola de tecido. O que é isso, filho? Consegui um dinheirinho hoje. Ajudei um homem no mercado. Ele me pagou com isso. Maria abriu a sacola. Era pouco, moedas e algumas notas amassadas, mas para ela parecia ouro. Ela segurou o rosto de Pedro entre as mãos. Você não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Eu sei, mãe, mas se o pai não pode trabalhar, agora eu posso. Maria quase desabou, mas engoliu a emoção porque a vida não dava espaço para fraquezas. No fim da tarde, foram visitar João novamente ao hospital para um retorno rápido. A caminhada parecia longa demais para ele. O médico repetiu o que já havia dito antes. O senhor precisa evitar esforço. Não pode carregar peso. Não pode trabalhar sob sol forte. Não pode forçar o corpo. Ele apenas assentiu. A vergonha parecia colada na pele. Na saída, Maria segurou a mão dele com firmeza. Você não é menos homem por isso. Só está cansado. E a gente vai sair dessa juntos. Ele desviou o olhar, emocionado demais para responder. Naquela noite,
Enquanto todos dormiam, Maria sentou no tamborete e observou a máquina de costurar. Ela a encarou como quem olha para uma companheira de batalha, fiel, incansável, dura, mas necessária. E foi nesse instante que uma ideia começou a ganhar forma dentro dela. Uma ideia que parecia impossível, mas que era talvez a única chance. Maria levantou, apanhou alguns retalhos coloridos guardados numa sacola, sentou-se à máquina e começou a criar. Não algo para consertar, não algo para remendar, mas algo novo. Linhas simples, cortes retos, costuras firmes. Um vestido. Depois outro. Depois pequenas bolsas feitas de retalhos. Depois saias infantis. Ela costurou por horas, guiada por uma força que parecia maior do que ela mesma. Quando Pedro acordou para beber água no meio da madrugada, viu a mãe ainda trabalhando. Mãe, a senhora não dormiu? Depois eu durmo. Agora eu preciso terminar isso aqui. Pra quê? Ela sorriu, cansada, mas com brilho nos olhos. Pra feira. No dia seguinte, ela montou uma pequena barraquinha improvisada em um canto da feira do bairro. Usou uma lona velha emprestada pela vizinha e 2 caixas de madeira como base. Arrumou as peças com cuidado como se fossem joias. Algumas pessoas passaram olhando de lance, outras pararam por educação. 1 ou 2 compraram algo pequeno, mas nada que resolvesse a crise. Maria voltou para casa com algumas moedas, mas com uma determinação que ninguém podia ver, apenas sentir. Ela sabia que precisava de mais, precisava de uma chance, de alguém que acreditasse nela antes que o mundo desabasse de vez. E foi exatamente no 3º dia de feira que a mudança começou. Uma mulher, bem vestida, com a aparência de quem trabalhava em algo importante, parou diante da barraca. Tocou nos tecidos, observou as costuras, virou as bolsas de um lado para outro. Você que faz tudo isso? Faço sim, senhora. À mão, com muito carinho. A mulher sorriu. Você tem um talento enorme. Eu trabalho numa loja de roupas artesanais. A gente está em busca de novas peças, diferentes, com alma. Maria ficou sem ar por alguns segundos. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita uma oportunidade. Podemos começar com poucas peças para testar. Se vender bem, a gente amplia. Foi como ouvir Deus respondendo à oração que ela fizera semanas antes na madrugada silenciosa. Maria sentiu as lágrimas subindo, mas segurou firme. Eu aceito sim. Ótimo, vamos conversar mais. Anota meu número. Naquele instante, um novo fio, fino, tímido, mas brilhante, começou a costurar o destino dos Silva. E Maria entendeu que mesmo quando a vida puxa a linha com força demais, ainda assim é possível tecer esperança. Nos dias que se seguiram ao encontro com a mulher da loja, Maria parecia caminhar com um brilho novo nos olhos. Não era felicidade completa, mas uma faísca de esperança que teimava em nascer mesmo na terra dura. Ela costurava ainda mais, mas agora cada ponto tinha outro significado. Cada peça pronta parecia não apenas um produto, mas um degrau em direção a algo maior. Enquanto isso, João tentava se adaptar à nova realidade. Era estranho para ele, o homem de campo, passar tanto tempo sentado. O corpo descansava, mas a cabeça não. Ele se sentia inútil,
como um boi ferido que não serve mais para puxar o arado. Às vezes, ficava olhando pela janela, observando o movimento da rua. "Você tá pensando o quê, João?" Maria perguntava enquanto dobrava tecidos. "Tô pensando que queria poder te ajudar mais", ele respondia sem olhar para ela. Maria largava tudo e se aproximava, colocando a mão sobre a dele. "Você ajuda só de estar aqui comigo. E é assim que a gente vai seguindo." Mas ele não acreditava por completo, e Maria sabia. Homens como João tinham um orgulho tão fundo quanto as raízes de uma mangueira velha. Naquele fim de semana, Maria foi até a loja indicada pela mulher da feira. O lugar era simples, mas aconchegante, cheio de peças artesanais feitas à mão, panos bordados, vestidos floridos, bolsas de crochê. Ao entrar, ela sentiu um misto de nervosismo e reverência, como se estivesse pisando em terreno sagrado. A mulher apareceu logo, sorrindo, simpática. "Maria, que bom que veio! Eu trouxe as peças que combinei, senhora. Pode me chamar de Cláudia." Maria abriu a sacola e começou a mostrar suas criações. Cláudia analisava cada detalhe: o alinhamento da costura, o acabamento, as cores escolhidas, a firmeza do tecido. "Você tem um talento que não se compra", ela disse, enfim. "E isso aqui?", levantando uma bolsa colorida feita de retalhos, "é arte. Isso é história. A gente vende experiência, não só produto. E você faz isso naturalmente." Maria ficou sem fala por alguns instantes. Era a primeira vez que alguém da cidade reconhecia valor no que ela fazia. Cláudia continuou: "Vamos deixar essas peças aqui por uma semana. Se venderem bem, você me traz mais." "Pode deixar. Eu agradeço demais pela oportunidade." Naquele dia, Maria voltou para casa como quem carrega um tesouro. Não era dinheiro ainda, mas era a chance de tê-lo. Enquanto isso, a família se reorganizava. Pedro começou a ajudar mais na feira e nas idas à loja. Era ele quem carregava as sacolas de tecido, conversava com as vizinhas sobre encomendas, entregava panos de prato, fazia pequenos recados. Ele não reclamava nunca, mas Maria via nos olhos dele uma maturidade que não deveria estar ali tão cedo. Ana continuava desenhando moldes. Às vezes mostrava para Maria: "Olha, mãe, fiz um desenho de vestido para a menina da escola." E Maria sempre respondia: "Você ainda vai ser costureira melhor que eu." Tiago era o mais leve, brincava com qualquer coisa: um rolo de linha, um pedaço de tecido, um prego que achava no chão, mas mesmo ele percebia quando a casa ficava pesada. Nessas horas, se aproximava da mãe e dizia: "Vai dar certo, né, mãe? Vai, meu amor, porque Deus está olhando para nós." João, recuperando-se devagar, decidiu fazer a única coisa que naquele momento o deixava sentir-se útil. Começou a ajudar Maria com as entregas leves. Caminhava devagar, sem peso, segurando apenas pequenas sacolas. "Eu posso levar essas 2 bolsas para a loja, Maria?" "Tem certeza, João?" "Tenho. É longe, mas eu vou devagar." A primeira vez que ele voltou da loja com as mãos vazias, Maria percebeu algo no olhar dele, um brilho que ela não via há muito tempo. Ele tinha sido útil, tinha feito parte de algo novamente. "Cláudia disse que vendeu 2 peças, Maria," ele contou orgulhoso.
Disse que quer mais semana que vem. Maria quase chorou. Tá vendo, João? Deus tá abrindo uma porta. Devagar, mas tá. Os dias foram passando e Maria começou a produzir mais. Às vezes costurava até a madrugada, o som da máquina ecoando pela casa enquanto os vizinhos dormiam. Às vezes parava para esticar os dedos doloridos, mas logo voltava. Cada peça vendida era um pedaço de futuro. E foi numa dessas noites, enquanto ela preparava algumas bolsas novas, que Ana chegou com um caderno na mão. Mãe, posso te mostrar uma coisa? Pode, meu anjo. Ana abriu o caderno, revelando vários desenhos coloridos. Alguns vestidos simples, outros com detalhes criativos nas mangas, outros com combinações de tecido diferentes. Maria analisou devagar. A menina tinha talento, e não era pouco. Ana, isso aqui tá lindo, ela disse emocionada. Você acha que um dia eu posso fazer roupas de verdade, igual a senhora? Um dia, minha filha, você já tá fazendo. Só precisa aprender a mexer na máquina, e isso eu vou te ensinar. Ana sorriu, orgulhosa como se tivesse ganho um prêmio. No domingo, a família decidiu ir à igreja do bairro. Não era a mesma igrejinha do interior, com bancos de madeira e cheiro de chão úmido, mas o clima era acolhedor e Maria sentia paz ali. Durante o culto, o pastor falou algo que ela guardou no coração. Às vezes, Deus não fecha portas, Ele só muda a casa. Maria sentiu um arrepio. Parecia que as palavras eram para ela. Do lado, João segurava a mão dela. Os filhos, sentados em silêncio, pareciam entender a importância daquele momento. Enquanto cantavam, Maria fechou os olhos e agradeceu por estarem ali, juntos, apesar de tudo. Na terça-feira, a vida mudou de novo. Cláudia ligou cedo, antes das 9 da manhã. Maria, bom dia. Você pode vir aqui na loja hoje? O coração dela disparou. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, e é coisa boa, muito boa. Maria foi correndo, quase deixando o chinelo para trás. Quando entrou na loja, Cláudia estava sorrindo de um jeito que ela nunca tinha visto. Maria, suas peças esgotaram. Como assim esgotaram? Venderam tudo? Em menos de um final de semana? Os clientes perguntaram se tem mais, se você consegue produzir por encomenda. Maria sentiu as pernas tremerem. Cláudia continuou. Quero fechar um acordo com você. Quero comprar suas peças regularmente e, se você aceitar, posso até te ajudar a montar sua própria marca. Uma marca? Um nome? Um sonho inteiro bem ali? Maria levou alguns segundos para processar. Eu aceito sim. E foi ali, naquele pequeno espaço cheio de tecidos e cores, que uma costureira simples do interior começou a nascer como artesã, empreendedora, mulher forte que se recusava a aceitar a derrota. Porque, no fim, Maria não estava apenas costurando roupas, ela estava costurando o próprio destino, ponto por ponto. Cláudia havia acabado de falar a palavra marca, e aquilo permaneceu ecoando na mente de Maria durante todo o caminho de volta para casa. As ruas pareciam mais claras naquele dia, como se até o cinza da cidade tivesse resolvido sorrir um pouco. Ela caminhava com as mãos trêmulas, segurando forte o pano com as novas encomendas. Era uma mistura de alegria e medo. Alegria porque, pela primeira vez desde que deixou a fazenda, ela sentia que o chão não estava prestes a ruir novamente.
Medo, porque quando o futuro parece bonito demais, os pobres têm receio de acreditar. Ao entrar no quarto apertado onde viviam, encontrou João sentado no canto, ajeitando alguns retalhos para ela. Ele levantou a cabeça e percebeu o brilho diferente nos olhos da esposa. Aconteceu alguma coisa, Maria? Ela sorriu, não um sorriso cansado, nem um sorriso de alívio. Era um sorriso cheio de possibilidade. João, venderam tudo. Tudo? Tudo? Mas tudo mesmo? João, não sobrou uma peça. Ela mal conseguia terminar a frase quando os olhos dele se encheram de lágrimas. Não era choro de tristeza, era o choro de quem vê a luz depois de muito tempo no escuro. Ele se levantou com esforço e a abraçou como não abraçava há meses. Maria, eu sabia que Deus estava preparando alguma coisa. E ali, naquele abraço apertado, naquele quartinho simples com paredes descascadas, nasceu algo que havia sido esmagado pela seca, pelo desemprego, pelos dias duros. Nasceu a coragem. Nos dias seguintes, a casa do Silva virou um pequeno ateliê improvisado. A mesa de madeira virou bancada, o canto perto da janela virou área de corte, a cama virou espaço para empilhar tecidos dobrados. Pedro levava e trazia encomendas. Ana desenhava novos modelos. Tiago pegava as sobras de tecido para fazer suas próprias criações. Normalmente, bonequinhos tortos que Maria guardava com carinho. João ajudava como podia. Seus movimentos eram lentos, mas ele carregava caixas leves, organizava os tecidos por cor e anotava pedidos num caderno velho. Ele precisava sentir que fazia parte daquilo. E fazia. Durante as tardes, Maria costurava como se estivesse sendo guiada por algo maior que ela. A agulha corria em um ritmo sereno, quase hipnótico. Tac, 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 como o coração firme de alguém que finalmente encontrou seu propósito. A cada peça finalizada, ela suspirava fundo, como se estivesse bordando esperança nas costuras. Um dia, enquanto trabalhava, a porta bateu. Maria levantou a cabeça. Era Cláudia, e atrás dela, duas mulheres bem vestidas com expressão curiosa. Maria ficou nervosa, secou as mãos no avental, ajeitou o lenço no cabelo e tentou esconder o cansaço no rosto. Maria, essas são minhas sócias, Patrícia e Lúcia. Elas queriam ver com os próprios olhos quem faz essas peças tão lindas. As duas observaram um ambiente simples, mas acolhedor. Havia cores por todos os lados, tecidos pendurados na parede, moldes improvisados, linhas espalhadas. Mas o que mais chamava a atenção era a delicadeza do trabalho. Patrícia pegou uma bolsa de retalhos e examinou o acabamento. Isso aqui é muito bom, de verdade. É diferente do que a gente vê por aí. Parece feito com história. Maria corou, envergonhada. Eu só faço do meu jeito, respondeu baixinho. Lúcia observou outra peça. E esse vestido aqui? Quem desenhou? Foi minha filha, Ana. Quantos anos ela tem? 10. As três mulheres se entreolharam impressionadas. Então Cláudia abriu um sorriso largo. Maria, temos uma proposta. Uma proposta? Queremos comprar suas peças em maior quantidade. Você continuaria costurando aqui, do seu jeito, mas com encomendas fixas todo mês. Todo mês? Todo mês. Maria sentiu o corpo inteiro estremecer. Ela olhou para João, que assistia à conversa encostado na parede, e viu nos olhos dele a mesma faísca que viu na própria alma quando ouviu a palavra marca pela primeira vez. Mas eu não tenho muito espaço e a máquina é velha e eu não tenho como produzir muito. Por enquanto, queremos começar com pouco,
disse Lúcia. A loja vai dar uma porcentagem justa e, se a venda aumentar, podemos pensar em te ajudar com uma máquina nova. Era quase demais para ser verdade. Maria apertou as mãos trêmulas uma na outra e respirou fundo. Eu aceito. E naquele instante, 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. A família Silva deu seu passo mais firme desde que deixou a fazenda. Cláudia abriu caminho para algo maior do que ela poderia imaginar. E Maria, pela primeira vez na vida, acreditou que tinha valor além da sobrevivência. A notícia da parceria espalhou-se pelo bairro em pouco tempo. As vizinhas vinham espiar, curiosas, oferecendo retalhos, botões, pedaços de tecido. Para ajudar, Maria, você merece. Era estranho. No início, a cidade tinha mostrado somente portas fechadas. Agora começava a mostrar janelas abertas. E foi na 3ª semana de trabalho contínuo que João, ao voltar da loja após fazer uma entrega, chegou com uma novidade. Maria, Cláudia quer te ver de novo. Disse que é importante. Ela sentiu um frio no estômago. Preocupação? Medo? Expectativa? Talvez tudo junto. Quando chegou na loja, Cláudia estava conversando com uma cliente, uma mulher bem arrumada, com um jeito de conhecer moda. Assim que viu Maria, a cliente a olhou com um sorriso suave. Então é você? Sou eu, sim. Eu comprei uma das suas bolsas semana passada e voltei para comprar mais. Maria ficou encabulada. Fico muito feliz que tenha gostado. A mulher continuou. Eu trabalho em um pequeno ateliê aqui perto. E, bem, eu adoraria conversar com você sobre uma possível parceria. Maria piscou confusa. Meu trabalho no ateliê da senhora? Sim, tenho certeza de que suas peças fariam sucesso lá também. Cláudia colocou a mão no ombro de Maria. Tá vendo? Eu te disse que o seu trabalho tinha futuro. Maria sentiu o chão desaparecer por um instante. Era muita coisa, muita bênção, muita mudança para quem meses antes mal tinha pão para dar aos filhos. Ela precisava respirar fundo, manter os pés no chão, mas no fundo sabia. Deus estava costurando o impossível bem diante dos olhos dela. Naquela noite, a família conversou reunida em torno da mesa pequena. Mãe, isso é muito grande, disse Ana. Vai dar certo, disse Pedro. Eu quero ajudar você a fazer as entregas, mãe. E eu vou continuar ajudando com os tecidos, completou João. Maria olhou para cada um deles e o coração se encheu. A gente vai continuar juntos, um ajudando o outro, porque nada disso faz sentido se não for assim. E pela primeira vez em muito tempo, todos dormiram com a sensação rara de que o amanhã seria melhor que o hoje. A máquina de costurar permaneceu silenciosa naquela noite. Mas o destino continuava sendo costurado, ponto a ponto, pela fé que nunca tinha abandonado aquela família. O sol daquela manhã parecia diferente. Não mais o sol agressivo que queimava a pele na roça, nem o sol acanhado que se escondia entre os prédios da cidade. Era um sol macio, quase tímido, que entrava pela janela pequena do quarto do Silva como um convite. Maria abriu os olhos lentamente, ouvindo o som ritmado da máquina de costura que ainda ecoava em sua cabeça como se costurasse também os seus sonhos. Ela respirou fundo, deixando o ar frio da manhã preencher os pulmões. Era estranho. Havia algo no ar, algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. João dormia ao lado dela, ainda cansado de tantas semanas de recuperação. Ele parecia menor, mais frágil, mas havia paz em seu rosto. Não aquela paz do campo, mas uma paz nova, forjada na dor e na luta. Maria levantou devagar para não acordá-lo e foi para a cozinha preparar o café. O cheiro de pão amanhecido misturado com café forte enchia o ambiente de um jeito humilde, mas acolhedor. Quando os meninos acordaram, a casa pareceu ganhar vida.
Pedro foi o primeiro a sair do quarto, espreguiçando-se com um sorriso cansado. "Bom dia, mãe!" "Bom dia, meu filho!" Maria respondeu, agitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Logo depois veio Ana, com os cadernos apertados contra o peito, sempre com aquele brilho nos olhos de quem sonha com um impossível. Por fim, Tiago apareceu tropeçando, ainda com o pijama amarrotado, abraçando a mãe pela cintura. "Mãe, hoje eu posso te ajudar?" Maria riu, beijando a cabeça dele. "Pode sim, meu amor. Hoje tem muita coisa para fazer." E tinha mesmo. Depois do café, Maria organizou as peças que levaria para a loja. As roupas artesanais que ela havia costurado com tanta dedicação estavam dobradas com cuidado em cima da mesa. Vestidos coloridos, panos de prato bordados, saias infantis feitas de retalhos que pareciam carregar histórias dentro deles. Cada ponto, cada linha era mais do que trabalho. Era sobrevivência. João acordou alguns minutos depois, caminhando com passos lentos até a cozinha. "Você não devia estar levantado tão cedo", Maria advertiu com carinho. "Quero ajudar", ele respondeu, tentando parecer firme. Maria colocou a mão sobre a dele. "Você já faz muito estando aqui com a gente. O resto deixa comigo." Ele não discutiu. Aprendera, aos poucos, que havia batalhas que não precisavam ser vencidas com força, mas com serenidade. Quando Maria terminou de organizar tudo, colocou o pano sobre os ombros e respirou fundo. A loja havia pedido mais peças, uma encomenda maior do que todas as anteriores. Era a primeira vez que ela sentia de verdade que podia transformar aquele pequeno negócio em algo que sustentasse a família sem medo. "Vamos levar as peças, Pedro?" ela perguntou. "Vamos sim, mãe." O menino pegou a caixa com cuidado, orgulhoso como se carregasse um tesouro. Ana veio atrás com um bloco de anotações. "Eu fiz novos desenhos, mãe. Olha aqui. Esse tem bolso lateral e o detalhe na barra fica mais bonito." Maria sorriu, surpresa. "Aninha, isso tá lindo. Você tem mesmo um dom." A menina corou. Quando chegaram à loja, Maria sentiu algo que parecia um aperto e um alívio ao mesmo tempo. A dona da loja, uma mulher elegante, estava sorrindo antes mesmo delas entrarem. "Maria, que bom que veio! Suas peças venderam como água. As clientes pediram mais, muitas mais." Maria piscou, sem acreditar. "Mais? Mas quantas?" "Todas as que você puder fazer." Aquela frase caiu sobre ela como uma bênção. Por um momento sentiu as pernas tremerem. Era como se alguém tivesse apertado o botão da vida e ela voltasse a respirar direito depois de meses sufocando. Quando voltaram para casa, Maria quase voava. Pedro falava animado sobre como poderia ajudar no corte dos tecidos. Ana já desenhava novos modelos enquanto caminhava. Tiago insistia que queria ser o responsável por dobrar os panos bonitinhos. Em casa, João ouviu a novidade em silêncio, mas seus olhos brilharam de um jeito que Maria não via desde o dia em que ele entregou, ainda jovens, o primeiro pedaço de terra para plantarem juntos. "Maria, você conseguiu!" "Não, João," ela disse, se aproximando. "Nós conseguimos." Ele sorriu, tímido, mas inteiro. Era bonito ver como ela enxergava o mundo, costurando amor onde muitos só viam rasgos. Os meses seguintes foram de transformação. Maria agora tinha horários definidos, encomendas estáveis e clientes fiéis. João conseguiu um emprego leve como porteiro, simples, mas honesto, digno. Pedro voltou para a escola no turno da tarde, ajudando a mãe de manhã. Ana começou a aprender corte e costura formalmente num centro comunitário. Até Tiago, com suas mãos pequenas, ajudava a organizar as cores dos tecidos. A casa, antes apertada e silenciosa, agora parecia pulsar, viva, cheia de planos, cheia de conversas, cheia de futuro. Em uma noite qualquer, quando todos já dormiam, Maria ficou sentada sozinha à máquina, olhando a agulha subir e descer. O barulho, tac, 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 parecia responder ao seu coração. Ela sorriu,
lembrando-se da senhora que encontrara na rua meses antes, dizendo-lhe que o milagre vinha depois da última lágrima. E naquele instante, Maria entendeu. O milagre não tinha caído do céu. Ele tinha sido costurado, ponto a ponto, dia após dia, com fé, com dor, com coragem, com amor. E agora, finalmente, o sol voltava a brilhar sobre a família Silva. A estrada de terra parecia suspirar sob o peso das memórias. O carro velho avançava devagar, balançando suavemente enquanto as rodas encontravam valetas e pedras, obstáculos que, de certa forma, lembravam a própria vida da família Silva. O sol da tarde atravessava as janelas e banhava o rosto de cada um deles com uma luz dourada, morna, quase nostálgica. Maria observava a paisagem passar, reconhecendo cada curva, cada árvore torta, cada cerca de arame farpado. Era impossível não lembrar. Ali, naquela mesma estrada, anos antes, ela chorou escondido para não preocupar os filhos. Ali, ela pediu forças a Deus para suportar a dor de abandonar a terra. Ali, ela viu seu mundo ruir e agora voltava pela primeira vez desde o dia em que partiram. "Tá perto, mãe?" perguntou Tiago, apertando o nariz contra o vidro. "Tá sim, meu filho. Só mais um pouquinho." Ana desenhava no caderno de croquis que agora se tornara seu companheiro inseparável. "Mãe, posso desenhar a nossa antiga casa?" "Pode, minha flor. Desenhe como você lembra." Ana sorriu, mas seus olhos denunciavam uma saudade que ela nem sabia nomear. Pedro, já quase um rapaz, observava tudo com um silêncio maduro. Aquela terra era a sua origem. Era ali que seus pés haviam aprendido a andar descalços. Ali onde ele sonhara em ser vaqueiro. E agora, mais velho, sentia um nó se formar na garganta. João dirigia com as mãos firmes no volante, mesmo que seu coração estivesse tão frágil quanto naquela noite em que a fazenda ficou para trás. Ele não dizia nada, mas Maria sabia. Ele estava se preparando emocionalmente para um reencontro que poderia machucar mais do que curar. Quando a última curva se abriu, a fazenda apareceu. O impacto foi imediato. A casa, antes simples, mas viva, estava abandonada. As janelas quebradas, o telhado parcialmente caído. O mato tomara conta de tudo, engolindo o quintal, o galinheiro, a horta onde Maria plantava coentro e cheiro verde. Até o velho pé de manga parecia cansado, com galhos tortos apontando para o céu como quem pede ajuda. Maria levou a mão à boca. Não era um choque de tristeza. Era uma saudade profunda, quente, que doía e ao mesmo tempo abraçava. "É aqui", ela sussurrou. E nenhuma palavra no mundo seria capaz de preencher aquele silêncio. O carro parou. Os quatro desceram devagar, como se receassem acordar fantasmas adormecidos. Tiago foi o primeiro a correr pelo quintal. "Olha, mãe, a árvore onde a gente amarrava a rede, ela ainda tá aqui." Tá sim, meu amor." Ana desenhava no caderno de croquis que agora se tornara seu companheiro inseparável. "Mãe, posso desenhar a nossa antiga casa?" "Pode, minha flor. Desenhe como você lembra." Ana sorriu, mas seus olhos denunciavam uma saudade que ela nem sabia nomear. Pedro foi até o curral. O sol batia no arame velho, criando brilhos que lembravam o reflexo da água nos dias bons. Ali, naquele mesmo canto, ele aprendeu a laçar.
Ali ele brincou com os amigos imaginários que inventava quando a seca deixava tudo difícil demais. Mas o mais duro foi quando João se aproximou da antiga varanda. A porta estava escorada por um pedaço de madeira, como se a casa tivesse desistido de ficar de pé. Ele tocou na parede com a ponta dos dedos, a mesma parede onde seu pai, muitos anos atrás, riscara a altura dele quando menino. Era uma parede fria agora, mas João sentiu como se ela ainda guardasse o calor da história. Maria se aproximou, colocando a mão sobre a dele. A gente sofreu tanto aqui, João, mas também foi tão feliz. Ele respirou fundo. Foi. Essa terra viu tudo da gente. O começo, o fim e agora esse novo começo. O vento soprou forte naquele instante, levantando poeira e memórias. Foi então que Maria percebeu algo. Não era dor, não era saudade somente, era gratidão. E então ela chamou as crianças. Venham aqui, todos vocês. Eles se reuniram ao redor da antiga porta da frente, exatamente onde, anos atrás, ela e João decidiram partir. Meus filhos, Maria começou, a voz trêmula, mas firme. A gente saiu daqui sem nada. Saímos com fome, com medo, com o coração apertado, mas Deus não faltou. Ela encarou a velha casa. Cada rachadura parecia contar uma parte da história. Esta terra fez a gente forte, fez a gente lutar, e tudo o que temos hoje nasceu do que aprendemos aqui. Ana enxugou uma lágrima. Pedro colocou a mão no ombro da mãe. Tiago abraçou a perna dela. João completou. A gente venceu, Maria, do nosso jeito, no tempo de Deus. Maria respirou fundo, olhando o pôr do sol que tingia a terra numa paleta de cores que ela jamais esqueceria. Parecia uma versão nova daquele último pôr do sol. Só que agora o céu já não chorava com eles. Parecia sorrir. Vamos? Perguntou João suavemente. Maria assentiu. Mas antes de entrar no carro, ela se virou e disse baixinho: Obrigada por tudo. O que fomos, o que somos, o que seremos, começou aqui. E assim, com passos leves e corações curados, a família Silva deixou o lugar que um dia foi abandono, mas que agora era apenas lembrança. Uma lembrança que, longe de aprisionar, finalmente libertava. Porque só quem encara o passado de frente consegue caminhar inteiro para o futuro. O carro seguia pela estrada, enquanto a fazenda ficava cada vez menor no retrovisor. Dentro do veículo, ninguém falava. Não por tristeza, mas porque havia uma paz tão grande que até o silêncio parecia sagrado. Era como se cada um carregasse no peito uma pequena chama nova, acesa ali, naquele reencontro com o passado. Maria observava os meninos dormindo no banco de trás, seus rostos tranquilos, banhados pela luz dourada do entardecer. João dirigia sereno, sem a constante tensão nos ombros. Era como se o peso de anos tivesse finalmente sido retirado. E naquele instante, enquanto a cidade aparecia ao longe, Maria percebeu algo profundo. Às vezes, Deus permite o deserto para depois mostrar a colheita. Porque não foi a distância da roça, nem a pobreza da cidade, nem as noites difíceis que destruíram aquela família. Pelo contrário, foram esses momentos que ensinaram a eles o que significava resistir, persistir, acreditar de novo. Moral da história: ninguém vence a vida sem costurar os próprios remendos. A família Silva enfrentou a seca mais dura do campo, do lado de fora e do lado de dentro.
Perderam a terra que amavam, perderam a estabilidade, perderam certezas. Mas nunca perderam a fé, nem a coragem de começar de novo. E foi isso que os levantou. Por quê? Quando o trabalho faltou, a união sustentou. Quando o dinheiro sumiu, o amor segurou. Quando João caiu, Maria se tornou força. Quando Maria desmoronou, Deus enviou uma palavra exata. Quando tudo parecia perdido, uma porta se abriu, pequena, mas suficiente para enxergar esperança. A verdadeira riqueza daquela família não estava no gado, nem na terra, nem na cidade. Estava dentro deles, na capacidade de permanecer juntos quando tudo dizia para desistir. Mensagem de reflexão. Talvez você, que está ouvindo essa história agora, também esteja passando por um momento de seca na alma. Talvez as portas estejam fechadas, o trabalho difícil, o cansaço pesando, o medo apertando o peito. Mas lembre-se, o deserto não é o fim, o deserto é a ponte. É no deserto que Deus ensina a caminhar, é no deserto que Ele molda, é no deserto que Ele revela forças que você nem sabia que tinha. E quando a chuva finalmente chega, porque ela sempre chega, você entende que nada foi em vão. Cada lágrima regou uma semente, cada queda fortaleceu o passo, cada perda abriu espaço para algo maior. Assim como Maria, que costurou esperança ponto a ponto, assim como João, que encontrou dignidade mesmo na fraqueza, assim como os filhos, que aprenderam que o amor é o maior abrigo, assim também será com você. A costura do destino às vezes é lenta, dolorosa, cheia de nós, mas quando a peça fica pronta, você percebe que cada ponto tinha um propósito. Confie, continue, costure seu milagre. Ele pode não estar pronto ainda, mas já começou a ser tecido.